Um prazer muito grande estar aqui com vocês, com Margarete, com Márcio Nucci, nessa tarde e noite de hematologia. Obrigada pelo convite. É uma jornada diferente, mas são mais de 50 anos fazendo jornadas, né? O Hemorrio não poderia deixar de participar, de fazer essa grande modificação aí na nossa logística de jornadas. A minha fala de hoje vai fazer um overview sobre os novos tratamentos da doença falciforme. Eu não consigo passar o slide. Sim, consigo. Esses são meus conflitos de interesse e, falando agora da doença falciforme, nós conhecemos a grande prevalência dela no Brasil. A prevalência em cada estado varia de acordo com o número de indivíduos da raça negra que colonizaram o nosso país em cada região, sendo bastante prevalente no Nordeste, na região Sudeste, e no início da região Sul, ela vai diminuindo de prevalência, mas de uma forma geral nós trabalhamos com um número estimado de 60 mil indivíduos com doença falciforme no país. A doença falciforme, ela é uma patologia permeada por várias intercorrências, entretanto, a mais impactante é a crise de dor. A crise de dor, que nós estamos traduzindo aqui como crise vasoclusiva, ela é o evento que mais mobiliza o paciente, ela é imprevisível, ela pode acontecer em momentos que nós podemos imaginar da vida do indivíduo, quando vai fazer uma entrevista para o trabalho, quando vai fazer vestibular, ou como mesmo já aconteceu com nossos pacientes no dia do casamento. Esses episódios são dolorosos, podem durar até 10 dias e, como eu falei, ele é muito impactante, mas ele é apenas a ponta do iceberg. Porque a crise vasoclusiva, na verdade, ela está traduzindo uma adesão multicelular, inflamação e dano endotelial. Essas questões subclínicas, elas são aquilo que vai levar a médio e a longo prazo a lesão crônica de órgão, a complicações agudas e crônicas da doença. Nessa imagem, a gente pode ver como a doença permeia praticamente todos os órgãos do corpo. Então, chama atenção, por exemplo, para o cérebro, onde o AVC agudamente é muito impactante, mas a disfunção neurocognitiva permeia a vida do nosso paciente adulto. No pulmão, onde a síndrome torácica aguda é uma grande causa de internação e de mortalidade, e a hipertensão pulmonar sendo uma grande vilã na morte súbita. Portanto, essas complicações todas ao longo da vida e que começam com uma crise vasoclusiva, elas impactam sobremaneira a quantidade de vida do indivíduo. Então, aqui, nesse pôster que foi apresentado no ASH no ano passado, nós podemos ver que pacientes que têm mais do que 3 crises de dor, de crise vasoclusiva, durante um ano, eles têm uma probabilidade bem maior de morte. Essa curva de Kaplan-Meier mostra isso de uma forma muito clara. Pacientes que não têm dor ou não têm crise vasoclusiva que vá até a internação têm menos mortalidade do que aqueles pacientes que vão mais do que 3 vezes. Esse trabalho que nós publicamos aí com a casuística do Hemorrio mostra que a expectativa de vida de uma pessoa com doença falciforme é aproximadamente 20 anos menor do que a expectativa de vida de um paciente, de um indivíduo brasileiro normal. E como é que a gente aborda, então, essa doença que permeia tantos órgãos de uma forma tão equânime? Bom, em primeiro lugar, é necessário um tratamento inter e multidisciplinar. Esse tratamento ele é composto, desse tratamento deve participar
a maioria das especialidades médicas. Então, nós temos neurologista, dermato, pneumo, nefrologista como figuras importantes na medida que o paciente envelhece, mas também a participação do enfermeiro trabalhando a adesão, do farmacêutico, do psicólogo, do assistente social, além de um robusto serviço de laboratório. E os nossos tratamentos disponíveis, eles preveem a prevenção de infecções através do uso da penicilina oral até os 5 anos de idade e das vacinas, o manejo da dor aguda e crônica com protocolos de preferência individualizados, as transfusões simples ou transfusões de troca de acordo com os protocolos. Eu chamo a atenção aqui que, mais recentemente, já é uma realidade no mundo todo a indicação de que durante a gestação, a gestante, a grávida, seja transfundida regularmente. Isso já é uma prática no Hemorrio há mais de 20 anos. E o transplante de célula-tronco. Como medicamentos aprovados no mundo, nós temos a hidroxiureia já há muitas décadas, e nós vamos falar também da L-glutamina, do Cresamlizumab e do Voxelotor. No Brasil, até o momento, aprovados a hidroxiureia e, mais recentemente, o Cresamlizumab. A hidroxiureia quase que dispensa apresentações. Ela já é uma droga que nós utilizamos há muitas décadas. Ela foi inicialmente introduzida no primeiro trial clínico na década de 80, para que pacientes diminuíssem as crises de dor. Observou-se, então, que ela aumentava a hemoglobina fetal, por isso ela foi escolhida para tentar minimizar as crises vasoclusivas. E ao longo do tempo, conforme nós fomos trabalhando com a hidroxiureia, estudando a hidroxiureia, nós entendemos que ela também afetava e diminuía a inflamação com a redução da contagem de leucócitos, reticulócitos, plaquetas, diminuía, e isso é uma coisa muito importante, a interação da hemácia com o endotélio, então diminuindo a questão do plug inicial da vasoclusão, faria uma redução da hemólise, uma vez que ela hidrata mais a célula, mantendo uma diminuição da polimerização, e faz a liberação pelas células endoteliais pulmonares de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador endógeno. A despeito de todos esses efeitos bons, o que nós temos, e esse aí é um slide apresentado no IRRA desse ano, 2020, é que a avaliação europeia é que apenas 50% dos pacientes tomam hidroxiureia na Europa. Nos Estados Unidos, 80% das crianças tomam a hidroxiureia, entretanto, apenas 10 a 20% dos adultos são acompanhados regularmente em uso de hidroxiureia. 20% dos adultos com doença falciforme nos Estados Unidos nunca ouviram falar de hidroxiureia. E a realidade brasileira, qual é? Esse trabalho do REDS, que foi feito com 6 centros no Brasil, e o Hemorrio é o centro que colocou o maior número de pacientes, 720 pacientes entraram nesse trabalho. É um trabalho prospectivo e retrospectivo. Primeiro nós analisamos a base de dados. A doutora Cláudia Máximo foi a coordenadora dessa pesquisa, e no Hemorrio, nesse número de pacientes nós colocamos, e a partir do momento que você introduz os pacientes, a gente faz um trabalho prospectivo do que está acontecendo com esses grupos. No momento que esses pacientes foram colocados no estudo, e eles absolutamente randômico, apenas, em média, 40% dos pacientes no Hemorrio e nos outros centros utilizavam hidroxiureia. O centro de maior destaque é o Itaci, que só atende crianças, e onde 60% das crianças utilizavam hidroxiureia. Além da hidroxiureia, o que nós temos hoje ainda disponível é o transplante célula-tronco. O transplante célula-tronco já foi feito em mais de 1.000 pacientes, desde 1986. A idade média dos transplantados é de 9 anos. Adultos já foram transplantados. O maior centro de transplante no Brasil é Ribeirão Preto.
onde o trabalho da doutora Belinda Simões e agora do doutor Renato faz com que leitos sejam separados para a doença falciforme e, portanto, eles não competem com os leitos das doenças agudas, que, claro, tem um impacto, um apelo muito maior de rapidez no transplante. O evento, a sobrevida livre de doença é de 91% nessa casuística. Nessas casuísticas estão os pacientes do Brasil também. A sobrevida global de 93% aproximadamente. Entretanto, nós temos uma mortalidade ainda de 7%, o que é baixo, considerando transplante, mas é alto quando a gente diz que a doença falciforme é uma doença benigna, apesar dela se comportar de uma forma muito dramaticamente maligna. As novas tendências do transplante são tentarmos os haploidênticos, uma vez que um grande número de pacientes não tem doador compatível, e a redução de intensidade do condicionamento em transplantes não mieloablativos para tentar mexer nessa mortalidade. Na verdade, ele pode ser feito no protocolo brasileiro para pessoas que têm complicações significativas da doença falciforme e que não respondem à hidroxiureia. Ela é a única terapia curativa, potencialmente, e ela restaura a eritropoese normal. Mas, como eu falei, a grande maioria da população de pacientes não tem um doador compatível adequado. As novas terapias agora, né? Agora a gente falou daquilo que a gente já dispõe, e as novas terapias. Como é uma doença que ataca múltiplas funções orgânicas e atua de forma biológica, metabólica, de múltiplas facetas, novas estratégias estão visando atacar exatamente a faceta que ainda pode não estar coberta integralmente pela hidroxiureia. Então, uma das estratégias é aumentar a indução de hemoglobina fetal. A outra, através do sistema seletina, é mexer na adesão celular, diminuir o afoiçamento, o estresse oxidativo e atuar em cima dos parâmetros inflamatórios. Visando essas estratégias, a primeira droga, depois de muitas décadas, que foi liberada nos Estados Unidos, ela só é liberada nos Estados Unidos, na Europa ainda não é liberada, é a L-glutamina. O nome comercial é Endari, e a L-glutamina foi aprovada para reduzir complicações a partir dos 5 anos de idade. O mecanismo de ação dela não é totalmente compreendido. Me explico. Não se entende muito bem como ela atua, aumentando esse potencial de oxirredução do NAD, e isso faz com que exista uma diminuição de dano oxidativo das hemácias e diminuição da adesão das hemácias ao endotélio. Isso efetivamente aconteceu no estudo clínico. Esse estudo fase 3 foi o que fez com que a droga fosse liberada nos Estados Unidos em tempo bastante rápido. Ele comparou pacientes com L-glutamina com placebo e observou uma diminuição do número de crises vasoclusivas em 33%, uma diminuição da hospitalização por dor em 33% e um aumento em 30 dias do tempo entre a primeira e a segunda crise daqueles que tiveram mais do que uma crise. A L-glutamina não é a mesma coisa que a glutamina que nós temos disponível no Brasil em forma de suplemento. Ela é uma glutamina pura, é uma glutamina medicamentosa, e aí a gente observa que a dose de 30 gramas de L-glutamina por dia corresponde a essa quantidade de pó que a gente pode ver nesse copo. Ela é dada, então, 2 vezes por dia, 15 gramas de manhã e 15 gramas de noite. Aqui a gente pontua que a adesão é um problema, né? Nós já temos problemas de adesão com a hidroxiureia, cuja a medicação é dada 1 vez por dia, e nessa a gente tem que fazer com que o paciente se recorde de fazer uso da medicação 2 vezes ao dia. O perfil de segurança do Endari foi muito semelhante ao do placebo.
nós não tivemos aumento significativo, percentualmente, chama atenção, do número de eventos adversos, vários ligados ao tubo gástrico, né, como constipação e náusea, e os outros efeitos colaterais foram até mais elevados um pouco no placebo do que na L-glutamina. Então, o perfil de segurança do medicamento foi bastante bom, tanto em crianças quanto em adultos. Os eventos adversos, como eu falei, não foram significativos. Muito raramente, pessoas pararam o medicamento por eventos adversos e esse perfil de segurança, então, fez com que o medicamento fosse liberado. A experiência com Endari ainda não é grande, nem nos Estados Unidos. Entretanto, ele está sendo oferecido para pessoas que não conseguem usar hidroxiureia ou não querem usar quimioterápico. O segundo medicamento que a gente vai abordar hoje, na verdade o terceiro, né, o segundo novo medicamento é o crizanlizumab. O nome comercial é Adakveo. Esse medicamento, ele mexe em todo o sistema das seletinas. Então, para a gente entender como ele atua, é preciso entender que as seletinas, elas participam da adesão e da captura das células ao endotélio. A E-seletina, ela é induzida rapidamente na hora que nós temos inflamação. A citocina inflamatória, então, estimula a produção de E-selectina. A P-selectina já existe naturalmente em plaquetas e células endoteliais e a L-selectina existe naturalmente nos granulócitos. Então, a gente ter o sistema selectina envolvido entre células endoteliais, plaquetas, hemácias e granulócitos é o cerne do plug que vai fazer a vasoclusão. Então, nesse slide, a gente pode ver a P-selectina, né, que acabou de ser formada e está presente na célula endotelial, e em situação de infecção e de inflamação aguda, essa P-selectina se une ao PSGL1, que é uma glicoproteína ligante. Essa glicoproteína ligante, ela também existe nas hemácias falciformes. Então, a gente vai conseguir ligar a hemácia à plaqueta, a hemácia ao endotélio, o neutrófilo à hemácia ao endotélio. Esse sistema todo é o sistema do plug. O que acontece quando nós utilizamos um inibidor da P-selectina é que ele vai atuar tanto impedindo a ligação do endotélio ao leucócito, impedindo a ligação do endotélio à hemácia e impedindo a ligação através da plaqueta da P-selectina da plaqueta no PSGL1 do endotélio. Então, essa aí é o cerne da questão do crizanlizumab. Quando a gente falou sobre hidroxiureia, o que a gente sabe é que a hidroxiureia diminui a expressão da P-selectina, mas, na verdade, o crizanlizumab é o anticorpo que vai bloquear a ação dessa proteína. Então, ele é um anticorpo monoclonal, ele é administração endovenosa, ele tem 100% de biodisponibilidade e a distribuição é por endocitose. Na verdade, o crizanlizumab, ele foi utilizado já no Brasil, o trial que liberou ele é o SUSTEM. Esse trial, o Hemorrio participou dele, alguns centros de São Paulo também, e ele é um estudo randomizado, duplo cego, que utilizou mundialmente 198 pacientes, a partir dos 16 anos, né? Então, a L-glutamina é a partir dos 5 anos, o crizanlizumab vai ser liberado, está sendo liberado pela Anvisa a partir dos 16 anos de idade. As pessoas tinham que ter histórias de dor, de 2 a 10, e poderia usar hidroxiureia. O grupo foi randomizado para crizanlizumab 5
2,5 e para placebo. E o que se viu é que a resposta é dose dependente e a dose eficaz aconteceu com crizanlizumab na dose de 5 miligramas por quilo. Houve uma redução significativa em relação ao placebo do número de crises vasoclusivas. E quando nós separamos as populações, e aqui eu escolhi o uso da hidroxiureia concomitante, porque existiam várias análises separadas da população por subtipo de doença falciforme, etc. E por idade eu escolhi esse daqui por conta da hidroxiureia, ser o medicamento que nós já temos hoje em dia. E a gente observa que pacientes que usavam já a hidroxiureia têm uma diminuição de 33% nas crises vasoclusivas, e aqueles que não usavam hidroxiureia, uma diminuição de 40% das crises em pacientes que tomaram 5 miligramas por quilo de crizanlizumab. Em relação ao perfil de segurança, o medicamento também apresentou um perfil de segurança muito satisfatório, com os eventos mais comuns, que aconteceram em mais de 10% dos pacientes, aconteceram aproximadamente igual ao placebo e igual à dose de 2,5 miligramas. Então, nós não temos nenhum evento adverso clinicamente significativo ou estatisticamente significativo acontecendo com o uso do medicamento. O terceiro medicamento, já liberado nos Estados Unidos, é Voxelotor. Esse medicamento ele é um aldeído que vai se ligar à cadeia de hemoglobina. Essa ligação do aldeído na cadeia alfa da hemoglobina aumenta a afinidade dessa hemácia modificada ao oxigênio. Essa hemácia é uma hemácia de hemoglobina S, tá? Mas essa condição, ela atrasa a polimerização em situações de hipóxia, uma vez que mais oxigênio fica dentro da hemácia, ela funciona como se ela fosse uma hemoglobina fetal. Ele é oferecido em terapia oral, de uso diário, e o estudo HOPE, do qual o Brasil não fez parte, foi um estudo randomizado, duplo cego com placebo. Esse estudo ele tinha como endpoint primário aumento de hemoglobina, uma vez que a gente estava mexendo diretamente na hemoglobina do indivíduo. Era também permitido para pacientes acima de 12 anos de idade, também com hidroxiureia concomitante, quer dizer, reforçando, esse aqui são 12 anos, o crizanlizumab 16 e a L-glutamina 5 anos. Apesar de todos esses estudos do crizanlizumab já estarem prevendo populações pediátricas, o Hemorri está participando desse estudo agora, mas até agora a liberação vai ser a partir dos 16 anos. Voltando para o Voxelotor, a partir de 12 anos de idade. E os endpoints secundários eram os marcadores de hemólise e crise vaso-oclusiva. Os pacientes foram estratificados e randomizados, com Voxelotor 1.500, 900 e placebo. E o que se viu foi um aumento da afinidade pelo oxigênio nas primeiras semanas de utilização do fármaco. Entretanto, isso não era proporcionalmente crescente, e sim estável ao longo do período de utilização. Esse slide aqui, ele é muito emblemático, porque apesar de ter havido um aumento da afinidade de oxigênio, não houve diminuição das crises vaso-oclusivas com significância estatística. Então, nós podemos ver os pacientes continuaram tendo crise durante todo o período e muito semelhante com os pacientes placebo. Os marcadores de hemólise, entretanto, eles foram significativamente mexidos, com uma diminuição de 29% da bilirrubina indireta, 19% dos reticulócitos e de 4% da LDH. Mas podemos ver aqui que o número de crises vasoclusivas não se mexeu em relação
a pacientes com uso do medicamento em qualquer dose ou placebo. E as terapias emergentes? Nós temos mais 2 fármacos que ainda estão em fase 2. Um é o cevuparin, que é um polissacarídeo derivado da heparina e que inibe a adesão de eritrócito a neutrófilo e célula endotelial. Ele também usa as selectinas, mas além delas, o fator de von Willebrand, a fibronectina e a trombospondina. Então, in vitro, o que se viu foi que sem tratamento, fluxo normal, ativação do sistema seletina, e a gente já viu isso lá no crisanlizumab, levando à vasoclusão. E quando essa hemácia era tratada com cevuparin, esse endotélio, né, esse sistema era tratado com cevuparin, o cevuparin, então, inibia essa ligação de P-seletina com fator de von Willebrand. Essa ativação fazia uma diminuição da ligação da selectina às células, diminuindo a adesão, ela promovia um fluxo normal. Esse estudo, então, ainda é uma fase 2. Mas são esses 2 que a gente está colocando, esse e o próximo que eu vou mostrar, são os que são mais promissores, vamos dizer assim. O último medicamento é um inibidor seletivo da PDE9. A PDE9 ela vai atuar mais ou menos na mesma linha que a hidroxiureia, só que ela não faz mielossupressão. Então, aqui a gente vê a linha onde a hidroxiureia atua na oxidinitrossintetase, mexendo então no GMP cíclico, e aonde o PDE9 funciona, e esse medicamento IMR-687, então atua impedindo a degradação desse GMP, portanto, mantendo mais GMP cíclico, aumentando a hemoglobina fetal e diminuindo a adesão vascular. E aí, finalmente, a gente vai falar de terapia gênica. Infelizmente, a terapia gênica da doença falciforme não é não está tão adiantada quanto a que a gente acabou de ver a Margarete mostrando, da hemofilia, e é um pouco mais complexa. Apesar de ser uma mutação em um único gene, e que, se a gente pudesse mexer nesse gene, a gente poderia reduzir os sintomas da doença. Mas, além disso, a terapia gênica mexe com a necessidade que a gente colocou de dificuldade do transplante, a gente não precisa mais encontrar doador compatível, e a gente teria menos efeitos colaterais imunológicos mediados pelo transplante. E como é que ela funcionaria? Né? Como é que ela funciona, na verdade? As células-tronco são coletadas da medula óssea do paciente, e aí, in vitro, uma cópia funcional do gene é inserida, isso é conhecido como transdução, utilizando um vetor, que pode ser um vírus modificado, mas um vetor. Depois a gente vai dar quimioterapia para esse paciente para que diminua a população da medula óssea e ele possa povoar a medula óssea com as células-tronco modificadas, e células-tronco, então, vai fazer uma quimera nesse paciente, e com isso ele diminuiria os efeitos da doença falciforme sobre as lesões crônicas de órgão, etc. E as estratégias, quais poderiam ser? Primeiro, uma correção genética, com a troca do gene completo. A indução da hemoglobina fetal, essas são as estratégias que estão mais avançadas, e existem algumas modificações, mas todas elas praticamente mexendo, as mais avançadas mexendo no BCL11, né, que é o gene que vai ser bloqueado da indução da hemoglobina fetal, ou adição genética, simplesmente colocando uma célula nova, um gene novo, que vai atuar em sinergia com o gene que o indivíduo já tem. As estratégias para se colocar esse vetor, essa modificação dentro da célula, ela
esbarra numa série de dificuldades, mas a mais avançada é o sistema CRISPR-Cas. Aqui a gente está colocando a Cas9, que é onde os estudos estão mais avançados. A Cas9 é a Cas é uma nuclease, então é um fragmento que quebra o DNA. Ela funciona exatamente assim o local e o quanto ela quebra é que vai determinando aí o 9, atualmente a 12A, que também está bem avançada em termos de factibilidade de utilização. Então, esses mecanismos eles vão quebrar o DNA e vão colocar dentro do DNA do indivíduo, do paciente, uma edição desse DNA. Isso é através do sistema CRISPR. Esse sistema CRISPR, ele consiste em pequenos fragmentos de DNA que são adjacentes a áreas não codificantes, que seriam os breaks. Esses fragmentos, eles têm a capacidade de reconhecer, eles são transduzidos, né, em RNA, e esse RNA tem a capacidade de reconhecer um sítio qualquer que foi eleito. Nesse caso aqui, o sítio vai ser lá a hemoglobina, que vai fabricar a hemoglobina fetal. Então, o DNA no local da BCL11, que vai fabricar a hemoglobina fetal. Nós vamos mandar esse CRISP ir lá naquele gene e quebrar e tentar reparar o gene. Basicamente, é essa a estratégia que está sendo mais factível na doença falciforme. E nós temos 2 estudos em andamento. Um estudo que a previsão de término é janeiro de 2011, de pacientes entre 5 e 35 anos. Eles utilizaram doentes falciformes, mas também pacientes beta-talassêmicos. E os resultados foram mostrados mais recentemente em 3 pacientes. Esses pacientes foram acompanhados, o que já foi mais acompanhado, ele foi acompanhado por 42 meses. E nesse tempo, ele teve uma hemoglobina total de 12%, e a quantidade dessa hemoglobina modificada que ele foi detectada dentro da hemácia foi de 50%. Então, ele teve uma quimera muito importante. Os outros 2 pacientes, que estão acompanhados há menos tempo, tiveram 4% e 26%, respectivamente. Houve uma redução significativa nos pacientes de doença falciforme de percentual das hemácias afoiçadas. Inicialmente, eles foram observados nos meses 12 e 15 e teve um P extremamente significativo. Os marcadores de hemólise também foram modificados nesse trabalho. O outro estudo, ele só coloca pacientes com doença falciforme acima de 18 anos e ele colocou um número maior de pacientes. Até hoje, nós temos 13 pacientes que receberam infusão e 16 pacientes que já têm a terapia gênica fabricada para infusão. Então, depois da infusão, o acompanhamento médio foi de 9 meses e 12 pacientes tiveram enxerto. Um paciente não foi enxertado. E esses 12 pacientes que tiveram enxerto, o enxerto aconteceu em média de 19 a 136 dias. O maior efeito colateral foi neutropenia febril, que foi presente em 77%, e estomatite. Náuseas e vômitos aconteceram num número pequeno de pacientes. Na última consulta, que foi feita antes desse report, a hemoglobina dos pacientes foi de 12, e 12 e 15 desses 2 pacientes que foram reportados aqui, e a percentual de hemoglobina modificada foi de 4,5% e 8,8%. Nenhum dos pacientes teve crise vasoclusiva grave e houve uma diminuição de hemólise. Entretanto, um paciente apresentou uma crise vasoclusiva de grau 3. E, no mês 9 de seguimento, 70% das hemácias dos pacientes continham a hemoglobina modificada.
Então, resumidamente, nós estamos aumentando, como pode se ver nesse gráfico, exponencialmente as pesquisas com a CRISPR-Cas. A CRISPR-Cas tem alguns problemas, um deles é ela atuar fora do alvo, fora do gene da hemoglobina. O outro é que ela pode inibir a resposta ao supressor de tumor P53, e isso daí pode levar ao aumento de tumor, aumento de leucemia nesses pacientes. Entretanto, o direcionamento desses alelos através da terapia gênica é o grande grito do futuro para a gente modificar o genoma dessa patologia tão grave. Obrigada.